O objetivo desse curso é configurar uma máquina virtual dentro do VirtualBox. A primeira etapa é instalar o VirtualBox. Ele está disponível no site, nesse site aqui. Deixa eu entrar no site www.virtualbox.org. Então esse é o site onde está o software VirtualBox. Ele permite que a gente crie e instale algumas máquinas virtuais no nosso computador. Então eu posso estar rodando Linux ou Windows na máquina hospedeira, quer dizer, na máquina nativa, e por cima rodar o VirtualBox, e dentro do VirtualBox ter diferentes máquinas virtuais. Basta eu entrar aqui em Downloads e fazer o download para a máquina, para o VirtualBox, para o sistema operacional que eu precisar, ou seja, para Linux, ou para Solaris, ou para Windows, ou para OS, X e por aí vai. Tudo bem. Depois que eu instalei, para iniciar o VirtualBox, eu apenas rodo na linha de comando o VirtualBox e ele abre essa janela aqui. No meu caso, eu já tenho 4 máquinas virtuais disponíveis na minha máquina, mas eu vou criar mais uma só para vocês poderem ver como é que eu faço para importar uma máquina virtual. Então a primeira coisa que eu faço é vir em File, Import Appliance. Esse Import Appliance ele permite que eu importe uma máquina virtual que eu tenho disponível na minha máquina. Olhando para o meu mouse, eu tenho aqui uma máquina virtual aqui chamada Arch Linux 2012-0921 e 386.ova. A extensão da máquina virtual é esse .ova. Então eu venho aqui em File, do Import Appliance, escolho aqui nesse Open Appliance qual é o nome do arquivo que contém a máquina virtual. No meu caso eu tenho aqui no desktop, escolher o .ova, o arquivo .ova, que é o que contém a máquina virtual, e dou um Open. Após isso eu clico em Next. Aqui já tem um nome para a minha máquina virtual. Eu vou deixar ela com esse nome padrão mesmo, Arch, só para vocês poderem ver. Aqui tem a quantidade de memória RAM que eu vou disponibilizar para a minha máquina virtual. No caso ela vai usar 1 GB da memória RAM para isso. Ela está configurada para uma CPU, tá? E aqui embaixo eu tenho se dentro dessa máquina virtual eu vou ter acesso ao dispositivo de DVD, controlador USB, som, né, uma placa de som ou um adaptador de rede e por aí vai. Eu vou deixar as configurações padrão simplesmente e vou dar importar. Agora demora um tempo porque até ele conseguir importar requer alguns instantes. Após isso nós vamos executar a máquina virtual. Nós vamos ver como é que a máquina virtual funciona. Então, vamos esperar um pouco. Mais alguns instantes. Mais algum tempo ainda. Realmente demora um pouquinho para a máquina virtual ser importada. Mais uns instantes ainda. Pronto. Então agora eu tenho aqui a máquina Arch, que acabou de ser criada, e para startar ela eu apenas clico nesse botão Start. E ela roda como se fosse um outro computador dentro do meu computador. Repare que aqui eu caio no Grub, eu dou um Enter apenas para essa máquina bootar. É como se fosse uma máquina real bootando. Só que ela está bootando dentro do meu VirtualBox, né? Então eu tenho um sistema Linux, e dentro do sistema Linux eu tenho mais um outro sistema rodando, que no caso é um outro Arch Linux. Aqui eu tenho minha tela de login. Nessa máquina virtual o usuário é teste. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu consegui entrar agora na minha máquina virtual. Posso abrir aqui um terminal, digitar comandos, abrir um browser, por exemplo, para usar a internet. Então vou abrir um browser aqui e ele vai se conectar já em um site. Se minha máquina nativa, ou seja, a hospedeira, onde está instalado o VirtualBox, tiver rede, a máquina virtual aqui dentro também vai conseguir usar a rede automaticamente, porque o VirtualBox já detecta isso e permite que eu utilize a rede já dentro dessa máquina virtual. Eu vou desligar agora a máquina virtual. Eu desligo como se eu estivesse desligando um computador. E ele
termina a execução e fecha essa máquina virtual. Pronto. Agora, apenas para informação, essa máquina virtual que eu criei, ela está disponível em www.icmc.usp.br/tiomelo. Aqui dentro vai ter um link Downloads. E dentro desse link Downloads tem aqui no primeiro link, ó, um link para a máquina virtual, para o VirtualBox Arch Linux i386, atualizado em 9 de outubro de 2012. Tá? A partir de agora é só usar a máquina